Isaías capítulo 5. Todos acharam? Vamos ler com aqui o Santo meu Espírito. Eis que cantarei ao meu amado amigo o seu poema a respeito da sua vinha. O meu amigo teve uma vinha na encosta de uma bela e fértil colina. Ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ergueu uma torre de sentinela e também construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos entre mim e minha vinha, que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenho oferecido? E como esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas. Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente, ordenarei às nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela, pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui nós estamos vendo uma mensagem de Deus para o povo de Israel, né? Deus está usando o profeta Isaías para falar com o povo de Israel por meio de uma parábola, né? Muitas vezes estamos muito acostumados em ver parábolas no Novo Testamento, mas há parábolas no Antigo Testamento também. Muitas vezes Deus falava com linguagem direta para o seu povo, e algumas vezes por parábolas, porque trazendo a ilustração de uma história, ficava mais fácil do povo enxergar a condição que se encontrava no meio daquela história, né? E nessa passagem aqui, irmãos, vai contar a história de um amigo, né? Que o amigo aqui é Deus, que plantou uma vinha em uma encosta de uma bela e fértil colina, né? Está trazendo a ilustração da história de um homem que plantou não apenas uma videira qualquer, né, irmãos? Ele não simplesmente escolheu um lugar qualquer e resolveu fazer uma plantação de uvas. Não, ele escolheu uma bela e fértil colina, né, irmãos? O terreno fértil iria proporcionar todos os nutrientes que a videira precisa para produzir bons frutos. Então Deus estava querendo dizer para o povo de Israel: ó povo de Israel, eu dei para vocês todos os nutrientes que vocês precisam para produzir os devidos frutos. Sabe, eu não simplesmente chamei vocês e pronto, acabou. Estou exigindo frutos que vocês não têm condições de produzir. Não, eu dei tudo o que vocês precisavam para vocês produzirem os devidos frutos. Sabe, eu escolhi vocês, sabe, eu tirei vocês lá do Egito, eu guiei vocês pelo deserto, milagres todos os dias, eu livrei vocês dos seus inimigos, eu dei a minha palavra para que vocês pudessem saber o que me honra e o que não honra. Então tudo aquilo que precisava ser feito para que vocês produzissem os devidos frutos, eu fiz. Mas vocês não produziram os devidos frutos, né, irmãos? E quantas vezes hoje não vemos pessoas nessa condição, né? Quantas vezes, irmãos, os crentes
têm tudo aquilo que eles precisam ter para produzir os devidos frutos e ainda assim não produzem os devidos frutos. Quantas pessoas têm tudo? Tem carro, tem casa, tem saúde, ele conseguiu um emprego, ele alcançou tudo que ele queria alcançar e ainda assim não produz os devidos frutos. E ninguém é indesculpável, irmãos. Ninguém é indesculpável, né? Ninguém pode dizer que não produziu os devidos frutos porque Deus falhou em alguma coisa, Deus negligenciou em alguma coisa. Alguns receberam mais do que outros, né? Tem pessoas que foram evangelizadas uma vez, ouviram a palavra uma vez e vão ser condenadas porque ouviram apenas uma vez e viraram as costas, né? E tem pessoas que estão dentro da igreja congregando, ouvindo a palavra toda semana e ainda assim não produzem os devidos frutos. Glória a Deus, né? Essas pessoas são ainda mais indesculpáveis. Então, irmãos, é sempre preciso lembrar que quando nós não estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus, é bom a gente se voltar para Deus rápido. Glória a Deus. Irmãos, é bom a gente se arrepender rápido, porque senão, irmãos, isso pode se transformar em uma dureza permanente. Muitas vezes as pessoas acham que dá para deixar para depois. Depois eu me arrependo, depois eu caminho direito com Deus, deixa mais para frente, eu vou levando agora. Mas isso pode se transformar numa dureza permanente. Por isso que o Evangelho é sempre para hoje, o Evangelho é sempre para agora. Hoje, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. E o texto bíblico, irmãos, é claro que o texto bíblico está tratando a partir de uma perspectiva humana, né? Deus está dizendo para eles: eu dei tudo aquilo que vocês precisam para que vocês viessem a produzir os devidos frutos. Está tratando de uma perspectiva humana, né? Porque muitas pessoas vão dizer: mas não depende de Deus fazer a obra? Não depende de Deus fazer nascer de novo? Não depende de Deus tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne? Não depende de Deus abrir os olhos para que as pessoas possam enxergar? Sim, mas o texto está tratando de uma perspectiva humana, né? E muitas vezes o que acontece? As pessoas começam a misturar a perspectiva humana com a soberania de Deus. Por que uma pessoa se converte? Porque Deus tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Esse é o motivo pelo qual uma pessoa se converte, porque Deus abriu os olhos, porque Deus agiu de maneira sobrenatural e trouxe aquela pessoa ali. Esse é o motivo pelo qual uma pessoa se converte. Mas a gente não pode, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, né, irmãos? Muitas pessoas estão pegando esses textos bíblicos como esse aqui, estão dizendo: tá vendo? Depende do homem, depende da gente corresponder, depende da gente se atentar, depende da gente fazer. Deus deu solo fértil lá, mas no fim das contas quem manda é a gente, são as nossas atitudes. No fim das contas, quem vai decidir quem vai salvar ou não somos nós. Você vê, um pegou a soberania de Deus e um pegou a responsabilidade humana apenas e jogou a soberania de Deus fora. Mas a gente não pode pegar apenas a soberania de Deus e jogar fora a responsabilidade humana também. Deus é soberano, mas ainda assim a responsabilidade humana e a soberania de Deus, elas caminham juntas. E nessa passagem aqui vai deixar bem claro isso: vocês não estão produzindo os devidos frutos. Eu dei tudo aquilo que vocês precisavam para produzir os devidos frutos. Vocês viram o meu poder, vocês viram a minha glória, eu chamei de vocês, eu escolhi vocês como meu povo, eu guiei vocês, eu dei a minha palavra a vocês e ainda assim vocês não produziram os devidos frutos.
né, irmãos? E o texto bíblico, irmãos, vai dizer: ele cavou a terra com zelo, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Ele não apenas escolheu um solo fértil numa bela colina, não apenas, ele cavou com zelo, né? Não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer maneira. Ele tirou as pedras, todas as pedras que poderiam atrapalhar no crescimento das videiras, ele tirou. Olha só, irmãos, Deus é aquele que teve cuidado com eles. Sabe quantas obras, irmãos, Deus não faz na nossa vida? Sabe, irmãos, o quanto Deus não opera na vida dos crentes, quantos milagres Deus já não fez na nossa vida. O que nós estamos vendo aqui nessa passagem aqui, nas atitudes do povo de Israel, que não estavam produzindo os devidos frutos, o que nós estamos vendo aqui é a ingratidão, né, irmãos? É como se eles tivessem se esquecido daquilo que Deus já fez. Glória a Deus. Quantos crentes estão tão frustrados com aquilo que eles gostariam de ter, que eles são ingratos e se esquecem daquilo que Deus já fez. Santo Senhor. O quanto Deus já não trabalhou, o quanto que Deus já não operou, o quanto milagre que Deus já não fez, mas porque ele acha que deveria receber alguma coisa, que Deus deveria fazer alguma coisa, que Deus deveria curar aqui, Deus deveria dar um emprego ali, ele se torna um grande ingrato, ele se torna um grande murmurador, um grande blasfemador. A ingratidão, por isso que Deus está usando essa linguagem. Eu fiz tudo o que precisava ser feito para que vocês viessem a produzir os devidos frutos. Glória a Deus, Senhor. Sabe, você viu o meu poder, você já viu milagres, eu chamei você, eu mostrei a minha palavra a você, eu guiei vocês deveriam ser gratos, vocês deveriam produzir os devidos frutos. Glória a Deus, Senhor. Cavou a terra com zelo, tirou as pedras, né? A palavra de Deus havia tirado deles tudo aquilo que desonrava a eles, costumes pagãos que não agradavam a Deus. Deus tirou tudo aquilo deles, nada faltava, irmãos, para que eles viessem a produzir os devidos frutos. Glória a Deus. Mas ainda assim, eles não estavam produzindo os devidos frutos. Deus escolheu as melhores videiras, né? Olha só, ele não pegou uma videira qualquer para plantar, para ver se ia produzir uvas doces. Não, ele escolheu as melhores videiras, né, irmãos? É Deus dizendo: Israel, eu te escolhi entre todas as nações, eu escolhi vocês. Não porque vocês eram bons, não porque vocês eram melhores do que os outros, correspondiam de maneira, mas eu escolhi vocês como meu povo, e eu escolhi vocês para que eu seja o seu Deus, eu escolhi vocês. Né, irmãos? Deus é aquele que nos escolheu para mostrar a sua palavra. Glória a Deus. Sabe, irmãos, muitos são chamados, né? O quanto a palavra de Deus está chamando todos aqueles que ouvem. O texto bíblico vai dizer: muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Na soberania de Deus, o agente escolhedor é Deus, mas na responsabilidade humana, todos são chamados, né? O Evangelho está chamando a todos, todo mundo está ouvindo o Evangelho, está sendo chamado pelo Evangelho. Aqueles que vão correspondem porque Deus chamou na soberania de Deus. Mas isso não anula a responsabilidade das pessoas estarem virando as costas, porque estão amando mais o mundo que a Deus. Glória a Deus, Senhor. Estão amando mais as coisas dessa vida do que as coisas de Deus. Glória a Deus. Estão se dedicando mais às coisas desse mundo do que a Deus. Né, irmãos? Ergueu uma torre de sentinela. Olha só, ele chegou até a construir uma torre para vigiar a videira, a plantação, para que não viessem a entrar ladrões e estragar as videiras, para que não viessem a entrar animais e estragar as videiras. Sabe o quanto Deus
não livrou o povo de Israel dos seus inimigos. Inimigos esses que Israel não tinha a menor condição de lutar contra eles. E Deus livrou eles desses inimigos. Deus derrubou lá, por exemplo, a muralha de Jericó. Quantas obras Deus não fez? Deus mostrando para eles tudo aquilo que operou. Irmãos, a gratidão, os devidos frutos acontecem quando nós nos lembramos daquilo que Deus já fez na nossa vida. Glória a Deus. Sabe, irmãos, aí nós enxergamos, nós conseguimos produzir os devidos frutos, porque não enxergamos um Deus mau que não nos quer nos dar aquilo que nós queremos. Não, irmãos, enxergamos um Deus bom que nos sustentou até o presente momento, que nos protegeu até o presente momento, que nos deu a sua palavra, que nos guardou, que nos conduziu. Os devidos frutos, irmãos, vêm da gratidão de nós enxergarmos aquilo que Deus já fez. E é por isso que é tão importante, irmãos, Deus lembrar para o povo de Israel aquilo que ele havia feito. E por meio dessa parábola, Deus está mostrando para eles qual que é a condição deles. Construiu um tanque de prensar uvas. Ele tinha grande expectativa de colher uvas muito boas, mas as parreiras só produziram uvas bravas. O tanque para fazer vinho, o tanque para prensar a uva, para fazer vinho, já estava pronto. E ele tinha grande expectativa de esperar a colheita, de uma boa colheita de uvas doces, mas as uvas eram uvas bravas, eram uvas azedas. Irmãos, olha só a condição. Sabe quantos crentes, irmãos, quantos crentes produzem frutos grandes, bonitos, mas apesar dos frutos serem grandes, bonitos, são uvas bravas, são apenas uvas azedas. Sabe, irmãos, não importa se o cacho de uva era lindo, bonito, se a uva era azeda, se o fruto não tinha um paladar agradável. Sabe, não adianta, irmãos, simplesmente nós parecermos crentes. Não adianta simplesmente nós impressionarmos as pessoas que nos veem e elas dizem: nossa, olha, é um caro servo de Deus. Mas no fundo não passa de uma uva azeda. Sabe, não passa de uva brava. Sabe, irmãos, é preciso que os frutos sejam frutos verdadeiros, irmãos, que realmente sejam frutos que honrem e glorifiquem a Deus. Ele tinha grande expectativa de ter uma boa colheita, mas a expectativa se transformou numa grande frustração. Uma grande frustração quando as uvas vieram a ser uvas azedas. E o que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer que Deus tem expectativa que as pessoas produzam bons frutos, e Deus está frustrado, porque coitado de Deus, Deus está lá na expectativa, agora vai produzir bom fruto. Não produziu de novo. Agora ele vai se atentar, não se atentou de novo, coitado de Deus está frustrado. Não, o texto bíblico não tem a intenção de dizer que Deus está frustrado, irmãos, até porque Deus não se frustra. O texto bíblico, irmãos, por isso que a gente não pode simplesmente fazer aplicações qualquer no texto bíblico. Deus sabe todas as coisas que vai acontecer, e aqueles que Deus quer chamar, Deus chama. O que o texto bíblico está querendo dizer é: eu dei tudo aquilo que vocês precisavam para vocês produzirem os devidos frutos, e mediante a tudo aquilo que vocês viram eu dando para vocês deveriam ter produzido os devidos frutos. É isso que o texto bíblico está mostrando, irmãos? Uma expectativa, do mesmo jeito que um agricultor ele fertiliza o solo, para que o solo venha produzir, venha fazer com que a plantação frutifique. Do mesmo jeito que um agricultor faz isso, ele espera
que a colheita seja boa, porque ele cuidou do solo, Deus está querendo dizer, ó, vocês têm obrigação de produzir os devidos frutos, e vocês não produziram os devidos frutos. Então, irmãos, é claro que essa expectativa não é uma expectativa de que Deus está frustrado, que Deus está de mãos atadas, coitado de Deus. Aquele evangelismo de dar uma chance para Jesus, por favor, dá uma chance para Jesus. Não é esse o sentido do texto bíblico, irmãos. O sentido do texto bíblico é simplesmente mostrar, ó, do mesmo jeito que essa pessoa teve todo esse cuidado com as videiras, sabe, e ninguém pode dizer que Deus foi negligente e por isso não produziu os devidos frutos. Ninguém pode dizer que foi negligente. E aí, irmãos, o que acontece? Agora, pois, ó habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julgai, rogo-vos entre mim e minha vinha. Né? Agora vem a pergunta. Ó habitantes de Jerusalém, julguem aí. Sabe, o que faltou para esse homem fazer pela videira que ele não fez para que elas viessem produzir os devidos frutos? Julguem aí, o que faltou? Né? E ele vai continuar dizendo, que mais que se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha oferecido? E como esperando eu que desse uvas doces, veio a produzir uvas azedas. Né? Olha só que interessante, se você perguntar para muitos crentes, sabe o que falta para você honrar Deus? O que falta para você produzir os devidos frutos? Né? Muitos crentes vão dizer, falta só o carro, falta só a casa, falta só curar essa enfermidade aqui. Sabe, depois que eu conseguir o emprego dos sonhos, aí você vai ver. Aí eu vou caminhar com Deus, eu vou ser firme, vou ser fervoroso. Agora não está dando, agora não dá. Mas depois que Deus der isso, depois que Deus der aquilo, depois que acontecer isso, depois que acontecer aquilo, aí você vai ver. Vou me dedicar ao Senhor, vou ser firme, vou ser fervoroso, valoroso, você vai ver, não vou mais perder. E Deus está dizendo, não, essa daqui é a tua história. A tua história é, você tem tudo aquilo que você precisa para produzir os devidos frutos. Não te falta nada, né? Então, muitos do povo de Israel poderiam achar, não, falta uma casa, falta um bom emprego, falta isso, falta aquilo. Deus está dizendo para eles, não falta nada para vocês. Essa é a história de vocês. A história de vocês é essa história aqui desse homem que fez tudo pela videira e a videira não produziu os devidos frutos. Essa é a história de vocês. Não falta nada, não está faltando nada para vocês produzirem os devidos frutos, e ainda assim vocês não produzem os devidos frutos. Você vê, olha só, os crentes tanto acham que falta alguma coisa, sabe, que eles vêm para a igreja, ao invés de eles produzirem os devidos frutos, que é cultuar a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, louvar a Deus, não, eles vêm aqui pedir alguma coisa para que só depois eles possam glorificar a Deus. Santo Senhor. Tanto é que quando eles não recebem aquilo que eles acham que deveriam receber, eles não têm motivação nenhuma para congregar, eles não têm motivação para louvar, para orar, para prestar culto a Deus. Mas depois que ele recebe aquilo que ele quer receber, aí ele até vem mais alegrinho, porque ele acha que aí Deus merece ser louvado, Deus merece ser cultuado. E a passagem está deixando bem claro, não, essa é a tua história. Não falta nada para você glorificar a Deus, cultuar a Deus e dar a Deus o devido louvor e a devida honra. Né, irmãos? E agora vem Deus contando essa história para eles. Deus está mostrando para eles, se vocês fossem o dono dessa vinha, o que vocês fariam? O que vocês fariam com essa vinha que só produziu uvas azedas? O que você faria? Você continuaria cuidando dessa vinha que não produz os devidos frutos? Agora chega o X da questão. O que a gente vai fazer com essa vinha? Agora, portanto, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Derrubarei a sua cerca para que ela seja transformada em pasto. Porei abaixo o seu muro, a fim de que seja toda pisoteada. Farei dela um terreno baldio
não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Semelhantemente ordenarei as nuvens que não mais derramem uma gota de chuva sobre ela. Olha só, sabe, eu vou arrancar a cerca que eu fiz, que protege essa vinha, vou deixar os animais pisar em cima da vinha, sabe, eu vou deixar nascer espinhos, todo que é tipo de erva daninha no meio da vinha. Eu vou entregar essa vinha ao léu. Irmãos, e o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel não foi entregue aos seus inimigos. Irmãos, o povo de Israel não foi entregue à dureza do seu coração. Tão foi entregue à dureza do seu coração que quando Jesus Cristo veio, eles nem reconheceram Jesus Cristo. Estavam completamente cegos, incapazes de enxergar o Salvador que tanto eles esperavam, e estava ali bem na frente deles e eles não conseguiam ver. Sabe, os gentios conseguiam enxergar Jesus Cristo como Salvador, e o povo de Israel não conseguiu enxergar Jesus Cristo como Salvador. Sabe, foram entregues à dureza do seu coração. Sabe, o que vai acontecer com aquela pessoa que não produz os devidos frutos? O que vai acontecer com aquela pessoa que é exortada e insiste em permanecer no erro, no engano, na mentira? O que vai acontecer se ela não produz os devidos frutos que deveriam produzir? Sabe, Deus vai entregar a ela a dureza do seu próprio coração. Irmãos, se ela não enxerga agora, depois ela vai enxergar menos ainda. Se ela não consegue corresponder agora, depois ela vai corresponder menos ainda. Sabe, irmãos, e é o que acontece. Quantas pessoas estão ruins hoje e de repente a gente encontra elas de novo, elas estão piores do que elas estavam, estão mais cegas ainda do que elas estavam. Por isso que é preciso nos arrependermos rápido. Irmão, não temos tempo para nos arrepender depois, até para caminhar com Deus depois. Não, é preciso nos arrependermos rápido. Pois a vinha de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele ansiava por justiça, mas houve apenas derramamento de sangue inocente. Esperava pela prática do direito, mas o que viu foi o povo clamando por socorro. Irmãos, essas pessoas que deveriam ser guardiões da lei, que deveriam lutar para que sempre a justiça fosse feita, estavam cometendo injustiças. E nessas injustiças que eles estavam cometendo, quem que sofria? O povo sofria. Irmãos, o povo é que padecia nessas injustiças todas que estavam acontecendo. Quantas pessoas, irmãos, estão dentro das igrejas sobre o governo de pessoas que não têm comprometimento com a palavra de Deus, tem comprometimento apenas com o seu ego, em arrecadar dinheiro, em fazer a igreja crescer, e porque eles estão sob o controle de tais pessoas, elas são exploradas, mas elas são exploradas e elas acham que é normal, Quantas pessoas muitas vezes já não mostrou na Universal lá que entregou a casa, a pessoa perdeu tudo, entregou tudo lá, porque aquela pessoa achou que aquele homem era de Deus, e ele estava pedindo dinheiro porque era de Deus, Deus estava mandando, e a pessoa simplesmente perdeu tudo, Quando a injustiça, o povo sofre, Essas pessoas não são simplesmente coitadas, Elas querem a prosperidade, então elas dão achando que vão receber 10 vezes mais, mas isso não anula a responsabilidade daquela liderança ali que está cometendo aquela injustiça, irmãos? Por isso que nós, como crentes de verdade, nós, como salvos, eleitos de Jesus Cristo de verdade, irmãos, devemos sempre ter um comprometimento com a justiça, sempre termos um comprometimento com a verdade, Muitas vezes começa fechando os olhos para uma coisa pequena, de repente fecha e os olhos vão se fechando cada vez mais,
aquilo que eu falo, os bandidos não começam com grandes assaltos, não, são com pequenos furtos, pequenos assaltos, até chegar ao ponto de ele roubar o banco, matar pessoas, cometer atrocidades. Começam com coisas pequenas. As injustiças começam com coisas pequenas. É que nem as heresias dentro da igreja, começam com coisas pequenas, e se elas não forem podadas logo do começo, elas vão crescendo. Irmãos, por isso que devemos estar atentos para a palavra de Deus, nos arrependendo dia após dia, irmãos, tendo comprometimento com a verdade, para que nós sempre venhamos a ter um coração quebrantado, e nunca um coração que está se endurecendo, mas um coração que está sempre voltado para Jesus Cristo, porque Jesus, irmãos, é a verdade que nos liberta. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.